Boa noite, amigos da Ideia do Jogo. Passamos um grande sufoco hoje à tarde em Conquista, né? Primeiro lembrar os locutores da Rede Globo, meu querido amigo Tiago, que o Vitória não enfrentou o Vitória da Conquista, né? O Vitória enfrentou o primeiro passo. O time não se chama Vitória da Conquista, a cidade sim. Conquista foi um time que já disputou o Campeonato Baiano muitos anos atrás, por muitos anos, e não existe mais. Pelo menos não disputa mais competição oficial, que eu tenha conhecimento, né? E esse time se chama Primeiro Passo. Por isso que tem lá na bandeira é CPP, né? O PP é de Primeiro Passo. Apenas uma ilustração para esfriar a cabeça dos rubro-negros que por pouco não saíram de Conquista com uma derrota. Primeiro eu quero dizer que esses campeonatos estaduais, embora o nível técnico seja cada vez pior, e a diferença entre Bahia e Vitória para os outros é cada vez maior, quando chega nesses jogos finais, como é mata-mata, sempre se tem alguma dificuldade para trazer o resultado do interior. E em Conquista sempre foi o lugar onde a dificuldade foi maior, porque a grama é ruim, embora eles hoje tenham cortado a grama, mas a grama prende o jogo, tira a velocidade do jogo, é uma grama batatagem, grama de jardim, que não é nem para futebol, mas ainda se usa no estádio de Conquista. E o time do Conquista, Ederlane está lá há muito tempo, é uma pessoa inteligente, sem dinheiro nenhum, ele monta o time pescando jogador perto, nas regiões, às vezes traz algum jogador de fora, mas é um time doméstico, barato, ele não consegue pagar mais de R$5.000 a jogador nenhum, imagine os senhores. E o Conquista sempre fez boas campanhas no estadual, né? Vocês lembram, há alguns anos atrás, com o Viafra no gol do Conquista. Conquista ganhou do Bahia bem em casa e tomou uma goleada histórica em Pituaçu, se eu não estou enganado. E o Bahia foi o campeão, né? E o Viafra falhou gritantemente no segundo jogo. Então, nós já viemos com nossos times bons, fortes, nós já tivemos muita dificuldade para jogar no interior. Então, primeiro eu quero dizer isso, não como um atenuante, mas como uma realidade, né? O torcedor é assim, ele analisa aquele jogo e acha que aquele é o padrão do time para o resto da vida, né? Tem jogos que o time vai mal, mas nem por isso o jogador é ruim para sempre, né? Já imaginou o Palmeiras, que perdeu da Ponte Preta de 3-0, não é? Qual a imagem que hoje os torcedores do Palmeiras, se pensassem como nós, estariam fazendo do seu time? Perdeu da Ponte Preta de Renato Cajá, não é? Com Luca, emprestado pelo Corinthians, e com um time comum, normal, um time competitivo, seleciona bem os atletas, como está em São Paulo, os empresários gostam de fazer parceria com a Ponte, colocam jogadores bons lá, jogadores jovens, e é assim que funciona quando você não tem muito dinheiro. E a Ponte estruturada, organizada, tem um presidente que cuida bem do clube há muitos anos, então as coisas vão acontecendo. Veja que a Ponte já está na Série A há alguns anos sem correr nenhum risco de rebaixamento, né? É sinal de que o trabalho está sendo bem feito. Voltando aqui à nossa vaca fria, o Vitória mostrou as dificuldades e as deficiências que nós já conhecemos, né? Eu não sei por que vocês, torcedores, estão tão surpresos, porque vocês estão sendo alertados por gente que conhece um pouquinho há bastante tempo, né? Não era para vocês estarem preocupados de descobrirem agora que Pineda não serve para jogar no Vitória. Claro que não serve, né? Que nossa zaga é uma zaga rebatedora, que talvez jogando para se defender, ela possa até servir mais ao clube. Mas quando nós precisamos jogar com a zaga avançada,
ela tem dificuldades, né? Não é verdade que o Vitória precisaria ter uma zaga mais técnica, não mais rápida, mas mais técnica, né? Com mais inteligência de jogo, para sair jogando melhor e não ficar dando chutão de tudo quanto é jeito. Quem não sabe que os nossos laterais esquerdos, os dois, não são nada do outro mundo? O Euler é um jogador de muita boa qualidade, mas não tem preocupação nenhuma com a marcação, né? Ele avança, é preciso criar um movimento, que hoje os laterais jogam bem avançados, bem na borda do campo, para dar amplitude à equipe, mas os volantes têm que estar por trás. E muitas vezes vocês viram, no afã de jogar, porque no segundo tempo o Vitória quis ganhar o jogo, quer dizer, mostrou mais iniciativa do que no primeiro, que no primeiro ninguém jogou nada, né? O Conquista começou agredindo, mas sem perigo nenhum, os jogadores muito fracos na definição das jogadas, né? E ninguém criou nada, um jogo de muitos erros de passe, muita movimentação, mas pouquíssima qualidade. No segundo tempo, a Vitória quis jogar, o Jefferson saiu depois de um primeiro tempo horroroso, entrou o Euler, ele quis atacar, mas os volantes precisam aprender a fazer articulação na borda do campo. E o que é pior, né? De uma jogada errada, saiu o gol, porque o Euler insiste em ficar alçando bola da intermediária. É tudo que a zaga quer, receber bolas lançadas de frente, né? E ele acabou fazendo um bom lançamento e o André fez uma cabeçada oportunista. Aliás, o jogo premiou o André Lima, né? Porque foi o jogador que mais lutou, que mais brigou, que mais buscou o jogo e acabou sendo premiado com um gol, mostrando o seu oportunismo de sempre. E eu quero dizer ao torcedor que esse é o físico de André. André não está muito, talvez ele pudesse perder aí uns 2 quilinhos, talvez, mas ele sempre foi um jogador maçudo, de força, de área, nunca foi um jogador leve, né? Eu acho até que ele pode perder um pouquinho de taxa de gordura, mas, ou seja, quando eu digo taxa de gordura, ganhar um pouquinho mais de massa magra. Isso não quer dizer necessariamente perder peso, talvez trocar um pouquinho massa gorda por massa magra. Os fisiologistas entendem melhor isso que eu estou dizendo aqui. Ele não precisa necessariamente perder peso, mas se ele faz uma troca, ele fica mais ágil, mais forte, né? E não precisa perder peso necessariamente. Mas enfim, é isso aí, o time foi isso. O David entrou com um sono impressionante, né? Parece que só quer jogar com a bola no pé, precisa tomar um esporro, né? No segundo tempo, quando o time tomou o gol, ele aí resolveu correr, aí dá para ver exatamente o que ele pode servir ao clube, né? E não ficar com aquela preguiça. Hoje o jogador que joga na borda do campo tem uma função sem a bola, que é a volta, a marcação, quando a jogada é do outro lado ele tem que fechar por dentro. Então tem uma série de movimentos táticos que o jogador que joga na borda do campo tem que fazer e não ficar parado quando perde a bola, esperando a bola voltar, não é? E até vi o cronista dizer na transmissão de que o Argel chamou a atenção dele, está na hora de dar um esporro nele, né? Chamar a atenção é pouco, né? Porque ele tem saúde e qualidade para jogar muito mais do que ele jogou hoje, né? Mas o time todo foi assim, ridículo o tal do Paulinho, né? O cara entra no campo, joga, sei lá, 70 minutos, não sei que hora ele foi substituído, o cara não conseguiu realizar absolutamente nada. Ele não deu um passe, ele não deu um chute, ele não deu um cruzamento, nada, posicionado errado. Ou seja, um desastre esse rapaz jogando com a camisa do nosso clube, do Vitória. Um grande desastre, né? O Cleiton, eu agora estou de marcação. Quando deu 10 minutos do segundo tempo, eu vi ele até se movimentando e tal. Disse, será que vai sair de novo aos 20 minutos? Não é que ele de novo foi substituído aos 20 minutos. Será que está no contrato dele que ele tem que sair aos 20 minutos do segundo tempo? Porque não é possível, parece um relógio. O Argel substitui esse rapaz todos os jogos aos 20 minutos do segundo tempo. Certo? Imagine o jogador mais caro do clube, o mais caro da Bahia, um dos mais caros do Nordeste, um dos mais caros do país, certo? Entra nos jogos e sai aos 20 minutos do segundo tempo.
e não realiza nada, né? Uma vez ou outra é um jogador de qualidade, ele faz alguma coisa, mas objetivamente o meia que joga, o Vitória que joga no sistema 4-2-3-1, que ele é o meia que joga por dentro, ele não joga absolutamente nada e é substituído aos 20 minutos do segundo tempo. Imagine, senhores, que absurdo, não é? Então eu não saí preocupado não, porque é isso aí, né? O Vitória venderam para os torcedores um time que o Vitória não tem, né? Como joga campeonatos inexpressivos, o Vitória animado, entusiasmado, foi ganhando, jogando mal, jogando mal. Não venham vocês com culpa do treinador. É claro que o treinador tem responsabilidade, tá certo? Mas a montagem do elenco, pelo que eu sei, pelo que me foi passado, não foi com Argel. Ele pediu 4 jogadores, trouxeram 15. Né? Então, é claro que ele vai ser pichado pela torcida, que é fácil pichar o treinador do que pichar os jogadores, né? São muitos para pichar, né? Tem que ser uma pichação coletiva, né? Quando contrataram o William Correa, ainda na gestão passada, eu comentei aos meus amigos da gestão passada, vocês não deviam ter contratado o William Correa. Mas por quê? Porque o William Correa é um jogador lento, que é a mesma característica de William Faria e marca menos. Então, ele, para jogar de segundo volante, tem que ter um volante mais rápido do lado dele, que não será o William Farias, que também é lento. Entendeu? E aí está provado o que nós estamos falando. Hoje, por ser um jogador mais experiente, jogando fora de casa, o treinador trouxe ele de volta para jogar ao lado de William Farias. E foi o que se viu, né? Poucas jogadas, poucas articulações, movimentos, poucas coberturas nas laterais, porque os volantes é que tem que cobrir os laterais e não os zagueiros. A defesa tem que ficar sempre protegida. E pelos lados do campo, esse fraco time do Conquista atacou. Um jogador que fez um gol bonito, por sinal, e depois saiu morto, quer dizer, um time mal fisicamente, né? Porque não tem por que sair cansado aos 30 minutos do segundo tempo um garoto, não é? Mas isso faz parte das deficiências estruturais do futebol da Bahia. O que é fato é o seguinte, nosso time é um time que precisa de ser revisto, certo? Temos um banco fraco, né? Eu estava no Barradão essa semana vendo o jogo do Vitória com o Paraná e vi o locutor do estádio chamando o Gemerson de garoto de ouro do Vitória. Mesmo que ele fosse, é um absurdo você pegar um garoto que mal subiu da base, ainda em fase de transição, e dizer publicamente que ele é garoto de ouro, porque o pior é que esses garotos acreditam que sejam, né? E eu preciso dizer a vocês que pode ser que eu me engane muito com a pouca experiência que eu tenho, mas Gemerson nunca será um garoto de ouro, certo? Tem que trabalhar muito, melhorar muito, é um meia buliçoso, mas sem grandes talentos, sem grandes jogadas, sem grandes diferenças e nada que nos empolgue, como a mim me empolga o David, né? Certo? Mas não o Gemerson, desculpem, e o Vitória tem um banco. Agora, com as ausências desses jogadores que foram contratados, o Piscolite ninguém conhece, é um fantasma. O Dátalo conhecemos, sabemos do seu currículo, mas sabemos seu histórico de lesão, então ele não nos surpreende. O Cleiton Xavier é isso aí. Então, temos poucas opções na zaga, né? Esse Vinícius da base do Vitória está aí já há não sei quantos anos. Se um jogador é da base e não se firma como titular, tem que ser emprestado, não pode continuar no clube, não é não? O jogador quando sobe da base só para jogar. Quem tem política de base é assim, jogador que sobe da base só para jogar. Agora, subir um zagueiro para compor elenco, certo? O zagueiro toda vez que joga mostra que tem limitações e o Vitória não lança, não acredita, então é um jogador que já sair para ver se ele melhora e talvez amanhã volte, como já aconteceu muitas vezes, e ele possa voltar e nos servir, né? Mas eu acho que o Vitória tem problemas realmente
na sua composição de plantel, né? O Patrick continuou junto com o André. Hoje o Patrick também lutou muito, um jogador, muita atitude, né? Muita responsabilidade profissional, jogador que acho que foi uma boa contratação, embora com um salário absurdo, né? Mas isso é para um clube rico como o Vitória, né? Ou esses dirigentes pensam que o Vitória é rico, e isso é que nos assusta. Mas o time é isso aí. Aí foi para o sufoco, depois que tomou o gol, né, e tentou de todas as formas, de forma errada, muito lançamento na área, e André acabou aproveitando um lançamento desse e fez um gol quase de costas no fraco goleiro do Conquista, um Kaique Magro, um grandão muito fraco, que na primeira bola na lateral ele deixou passar, né, uma bola até lenta, e ele não teve reação nenhuma, inclusive estava mal colocado. O Conquista é um time cheio de jogadores que jogam lá há mais de 5, 6, 7 anos, né? Como o Tatu, que passou por muitos clubes aí do Brasil, clubes pequenos, e voltou para o Conquista porque perdeu espaço no mercado, né? É um jogador de cognitivo baixíssimo, tem força, velocidade, mas joga muito pouco. O Silvio é aquele zagueiro, ele deve ter uns 40 anos, Silvio, viu? Talvez bata o recorde, Zé Roberto, é um jogador veterano, é um zagueiro leve, não é viril, boa técnica, mas falhou no gol, né? Deixou o André cabecear. E aquele garoto que fez o gol, o Bodinho, dizem que é um bom jogador, né? Precisa saber a idade dele, né? Ver se ele pode repetir. Ele hoje fez um bom jogo, é verdade. O Vitória é isso aí, né? Gente, é preciso se entusiasmar com o que temos, né? Não temos muito mais do que isso. Quer dizer, quando eu digo entusiasmar, é o seguinte: empatou o jogo, tem que comemorar. Eu vi alguns na internet dizer que não queria comemorar, mas por quê? Está achando que o Vitória é o quê? Um super time? Se lhe disseram isso, lhe enganaram, né? Venderam uma coisa para vocês e lhe entregaram outra coisa. O Vitória é um time candidato a ganhar o Campeonato Baiano, sim. Candidato a ganhar o Campeonato Nordeste, sim. Mas, do que isso, é preciso melhorar muito. Um abraço para vocês.